E hoje a gente está aqui para falar de mais um jogo para vocês. Qual é o segredo? E para isso a gente vai começar com a professora Cristiane Mello. Rapaz, está do outro lado hoje. Tudo bom, gente linda? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o jogo Qual é o Segredo. Eu vou compartilhar a tela aqui, vai ficar melhor para a gente conversar. Tá. Acompanhando a gente também, não se esqueçam, tem a professora Lois e Carla, tá? A gente não pode Olá, esquecer. pessoal. Cara, esse jogo é top para fazer com a turma, hein? É bem interessante. Tipo, todos contra o professor. Então, é bem Tá todo maneiro. mundo vendo aí, Marcelo? Já deu ok aí? Tá todo mundo vendo. Posso começar? Manda ver. Bom, gente, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o jogo Qual é o Segredo, mas é claro que eu não posso deixar de falar, né, das nossas mídias. Então, se você ainda não segue lá o nosso perfil lá no Instagram, @Jogos em Matemática, tá? Curte a nossa página no Face, Jogos em Matemática, nosso canal no YouTube, Jogos em Matemática, e o mais importante, o nosso material está todo disponível no nosso blog, jogosematemática.wordpress.com. Tá? É só você clicar lá que você vai baixar o PDF do jogo que você quiser, tá bom? Então, primeiro eu fiz a propaganda. Já tá passando aí embaixo, hein? Já tá passando aí embaixo o blog, Cris, pode deixar. Opa, isso aí, Marcelo, vamos que vamos. Bom, jogo Qual é o Segredo? Gente, esse jogo é nosso, da equipe Jogos em Matemática, tá? Nós fizemos ele juntos, ele é um jogo inédito, então vamos ver como é que ele funciona. Ele tem uma dinâmica, pessoal, um pouquinho diferente dos jogos que a gente tem apresentado aqui, porque não é uma dupla contra uma dupla, ou um grupo contra um grupo. Nesse caso aqui, é o professor, digamos assim, que sugere essa atividade, que propõe essa atividade, e a turma toda vai ter que correr atrás para ver quem é que vai ganhar, tá bom? O professor, o que ele vai fazer? Ele vai inicialmente apresentar essa tabela que vocês estão vendo aí. Está todo mundo vendo aí, Marcelo? Sim. Todo mundo vendo a tabelinha. Então tá. O professor vai apresentar essa tabela aí, tá? E ele vai explicar como é que funciona essa dinâmica. Então eu vou passar ela para vocês. Tá? Essa dinâmica ela acontece o seguinte: a primeira coisa que o professor vai fazer, ele vai dividir a turma em 7 grupos. Dependendo do número, é claro, o professor pode dividir em 7 duplas, tá? Dependendo do número. O importante é que você tenha 7 divisões aí, tá? Você tenha 7 grupinhos aí. Bom, aí o que vai acontecer? Em seguida, o professor ele vai ter 7 numerozinhos que ele vai sortear, e cada um desses grupos vai tirar um desses numerozinhos, de 1 a 7. Tá? Bom, a partir desse momento, isso é só para dar uma animação aí no jogo, tá? O professor diz assim: agora eu sou o vilão, vou explicar para vocês. Por quê? Porque eu estou em mãos com a senha do cofre do Banco Central. E vocês precisam descobrir qual é essa senha antes que eu chegue até o cofre. Então, o que acontece? Nesse momento, o professor passa a ser o vilão, tá? Eu fiz bonitinho aí, ó, o desenho aí. E os alunos, eles passam a ser os agentes que tem que ir atrás para correr e descobrir qual é esse segredo do cofre antes, né, que o vilão chegue lá. Bom, a primeira pista, né, primeira dica lá que você dá, né, que o professor dá, que o vilão dá, é que o segredo, ele é um dos números que está na tabela. É um daqueles numerozinhos lá, tá? E outra coisa que o professor fala é o seguinte: serão dadas 7 pistas, mas um detalhe: nem todas as pistas são verdadeiras. Existem pistas falsas. E só o professor, que nesse momento faz papel de vilão, sabe qual é a falsa, qual é a verdadeira. Então, por que isso é importante, pessoal? Só dando uma pausa no jogo aqui. Isso é importante para que os alunos não peguem as pistas, conforme a gente for falando elas, e saia querendo marcar imediatamente lá na tabela, querendo descartar os números. Então, quando o grupo que for sorteado ler a pista, o professor vai ter que falar, é verdadeira ou é falsa? Então, todo mundo vai ter que andar no mesmo ritmo até finalizar as 7 pistas. Depois que a gente finalizar as 7 pistas, aí a gente vai ter um segundo momento da atividade que a gente vai, daqui a pouquinho a gente vai falar. Estamos chegando lá. Bom, então, como eu falei aí, né, já adiantei aí, essas 7 pistas vão por ordem do númerozinho sorteado, tá? Cada grupo vai falar, vai dizer, quem é que pegou a pista número 1?
Aí vai ler lá e o professor vai dizer, falsa, é verdadeira. Aí todo mundo vai marcar na tabela. Depois dessas 7 pistas, a gente vai entregar 3 pistas verdadeiras, e aí sim que vai ser o corre-corre para ver quem é que vai ganhar, qual é o grupo que vai ganhar. Mas a gente vai fazer essa dinâmica aqui com vocês, tentar fazer ela da melhor forma possível aqui, tá? Então, vamos lá. Lógico, quem é que vai vencer, né? Quem vence é o grupo de agentes que descobrir quem é esse segredo aí, né? Qual é o segredo do cofre aí que o vilão tá cortando, tá? Vamos jogar? Vamos lá, Marcelo? Vamos lá, Lois? Vamos lá. Vamos lá? Bom, eu vou começar falando da pista número 1. Então, a primeira pista, como é que funciona? O professor vai falar assim, pessoal, quem é que pegou a primeira pista? Aí o grupo levanta a mão lá. Então tá, lê pra gente aí a primeira pista, porque eles já vão estar com essa dica na mão. Aí o pessoal do grupo 1 vai falar assim, é um múltiplo de 4. Vai fazer essa afirmação. Aí o professor, que faz papel de vilão, ele vai ver se essa pista é verdadeira ou é falsa. Então ele vai falar o seguinte, é falsa, essa pista não é verdadeira. Ou seja, o segredo não é um múltiplo de 4. Bom, então, o que o pessoal vai pensar assim? Bom, se o segredo não é um múltiplo de 4, todos os múltiplos de 4 têm que ser descartados daquela minha tabela, porque não vão fazer parte do processo. Eu preciso de um número que não é múltiplo de 4, certo? Então, os múltiplos de 4 têm que ser descartados. Beleza? Bom, mas aí o que o professor pode fazer? O que a gente recomenda? Como é que a gente aplica esse jogo? A gente vai lá e fala assim, vamos lá, pessoal, vamos lembrar quando é que um número é múltiplo de 4, quando é que um número é divisível por 4. Então, a gente sabe o quê? Que o número ele é múltiplo de 4 quando o número formado pelos 2 últimos algarismos do número, certo? É múltiplo de 4. Então, o professor recorda o critério de divisibilidade por 4, e aí o que acontece? Os grupos vão atrás para marcar, para descartar, né? Para descartar quais são os caras que não são múltiplos de 4. Então, o que acontece aí? Nossa, olha a mágica feita. Fala aí, Marcelo, fala aí. Não, a mágica feita, né? Você já marcou aí rapidinho pra gente todos os vermelhinhos no tabuleiro. Mas se você estivesse na sua sala de aula, você tem que dar um tempinho para os seus alunos marcarem lá. Mas aí é a mágica do computador, né? Você vai, pá, já tá tudo marcado de uma vez. Não, porque assim, só lembrando, essa pista ela diz assim, é um múltiplo de 4? Não, não é um múltiplo de 4. Então, o que você tem que fazer? Você tem que descartar todos que são múltiplos de 4, correto? Então, por exemplo, então, é lógico, você dá um tempo lá para essa turma fazer, tá? E depois, como é que a gente aplicou isso nas escolas, lá para o pessoal da licenciatura em matemática e pedagogia? A gente foi número por número, tá, pessoal? A gente foi falando assim, aí na primeira linha, quais são os números que a gente vai descartar? Na segunda linha, e a gente vai trabalhando com eles assim, tá? A atividade, ela requer essa atenção, é importante. Então, aqui, lógico, eu já marquei para vocês. Então, por exemplo, aqui, ó, o 736 que eu estou marcando aqui. Por que o 736 ele foi descartado? Porque ele é múltiplo de 4. Como é que eu sei? Porque o 36 é múltiplo de 4, tá? O 608, por que o 608 foi descartado? Porque o 8, ó, que é o número formado pelos 2 algarismos finais, ele é múltiplo de 4. Então, eu descarto ele. E assim você faz com todos os múltiplos de 4 da tabela. Certo? Porque a nossa senha não é múltipla de 4. Tá bom? Quer falar da próxima pista aí, Marcelo? Vamos lá, próxima pista. Pista 2. A senha é divisível por... O segredo é divisível por 5? Não é divisível por 5. Não. Então, Luiz, o que a gente, se ele não é divisível por 5, quem eu tenho que cortar lá na tabela? Então, temos que cortar todos os números que são divisíveis por 5. Ou seja, aqueles números que o último algarismo é 0 ou 5. Ah, que beleza. Então tá aí, pessoal, ó. O que a gente fez? Lembrando que os vermelhinhos eles foram descartados na primeira pista,
E agora, nessa segunda pista, a gente está descartando os múltiplos de 5, conforme a Lois falou. Então, a gente está jogando fora aí, ó, a galera que termina com 0 e com 5. Tá bom? Tudo bem? Podemos seguir, gente? Podemos. Partiu. Partiu? Então, pista 3 é um número par. Será que é um número par? Opa! Não é um número par. Então, o que a gente precisa fazer? A gente tem que descartar do tabuleiro todos os números pares. Bom, só lembrando rapidinho, né, quando é que o número é par, ou seja, quando é que ele é divisível por 2, né? Quando você tem lá, você termina com o último algarismo, é 0, 2, 4, 6 ou 8, ou seja, o último algarismo é par, tá? Então, esse aqui é um critério bem mais tranquilo para a gente fazer, para a gente pensar. Então, vamos lá na tabela. Então, a gente observa o quê? Os vermelhinhos são da pista 1, os verdinhos foram da pista 2, e agora a gente vai tirar os pares que sobraram aí, ó. Primeira coluna, o 754, por exemplo. Na terceira coluna aqui, ó, eu estou tirando 658, 1142, e assim eu faço com todos os pares que ainda existiam na minha tabela. Mais uma vez, pessoal, é importante lembrar que o professor, quando ele fala sobre toda vez que um grupo lê uma pista, o professor, ele dá um tempo aí para a turma fazer as continhas, trabalhar. É lógico, como a gente falou, na nossa aplicação, a gente fala sobre a gente aproveita esse momento para falar dos critérios de visibilidade, e ele vai usando o critério de visibilidade para fazer os descartes aí na tabela. Tá? Então, você dá um tempinho para a sua turma fazer isso, aí depois a gente costuma chamar para marcar, como é que a gente costuma fazer quando a gente faz o presencial, né? A gente coloca lá a tabela no quadro e o representante do grupo da vez, ele vai lá no quadro e ele fica marcando para excluir tudo junto com toda a turma junto, para ninguém se perder. Mas isso, lógico, depois de ter sido dado um tempo para todo mundo pensar. Aí, assim, a turma vai trabalhando junto, vai correndo junto à atividade. Marcelo e Lois, querem completar alguma coisa? Só comentar que na pista número 1 era com respeito ao múltiplo de 4. Então, já foram riscados alguns números, né? Que eram pares e, além de serem pares, eram múltiplo de 4. Então, já foi eliminado uma galera aí, e por isso que tem alguns, são poucos que estão pintados de rosa, mas tem alguns que estão em vermelho, mas que também já foram eliminados, né? Então, não preciso nem pensar neles. Perfeito, Lois. Marcelo? Não, tá ótimo aí. Muito bem observado, Lois. Tamo junto. Próxima pista, Marcelo. Quer falar, Lois? E aí? Ixi. É o múltiplo de 3. Será que é um número que a senha, o segredo é um múltiplo de 3? Opa! Já melhorou, hein? Então, melhorou, só que não, né? Assim, se eu fosse o aluno e aí fosse fazer a conta na hora, aí ele fala assim, ele é múltiplo de 3. Aí, mas se ele é múltiplo de 3, o que eu tenho que cortar na tabela? Porque todas as pistas, essa é a primeira positiva, né? Como é que funciona essa dinâmica? Explica aí, Cris. Bom, se ele é um múltiplo de 3, eu preciso agarrar com todas as minhas energias os múltiplos de 3 e descartar quem não é múltiplo de 3, certo? Então, o que eu vou procurar na minha tabela, naqueles números que estão sobrando agora, né? Que eu já descartei uma galera. Eu vou lá e vou descartar quem não é múltiplo de 3. Mas aí você pensa, aí o que você faz com a turma? Você lembra o critério de divisibilidade por 3. Quando é que um número ele é divisível por 3? Quando a soma dos seus algarismos é divisível por 3. Então, você recorda com a turma esse critério, dá aquele tempinho para a turma fazer, chama o representante do grupo da vez, se eu não me engano, essa é a pista 4, então você chama o representante do grupo 4, que ele vai lá e vai marcar os numerozinhos que ele tem que descartar. Lembrando mais uma vez, se o meu segredo é um múltiplo de 3, eu preciso descartar quem não é múltiplo de 3. Então, agora, o que aparece na brincadeira? Agora aparece, ó, nós já tínhamos o vermelho, o verde, o rosa, e agora está aparecendo aqui, acho que só apareceu aqui o marronzinho aqui, ó. Não, amarelo, não? É o amarelo, Cris. É o amarelo? É o amarelo. É, todo mundo quer de amarelo. Ah, desculpa, não é marrom, não, gente. Desculpa aí, ó. Aqui, ó, não é, ó. Isso aqui é um vermelho que eu confundi.
Múltiplo de 3 não é múltiplo de 3. Então, olha aí olha o que está de amarelo aí, ó. Olha o que está. Por exemplo, 901. 9 com 1 dá 10. Tá? Desculpa aí que eu errei as cores, me confundi com esse bando de cor aqui na minha frente, mas vamos lá. Ó, o amarelo aqui, 901. 9 com 1 dá 10. 10 não é múltiplo de 3. Então, eu vou descartar. Por quê? Porque eu estou procurando os múltiplos. Aqui, ó, o 121. 1, 2, 3. 2, 3, 4. O 4 não é múltiplo de 3. Por isso que ele está marcadinho de amarelo aqui. Tá? Ó, o 59 está se repetindo, né? Mas tudo bem. Aqui, ó, os amarelinhos, então, a gente descartou, né? A gente descarta todos que não são múltiplos de 3. Então, pode observar que o que está sobrando é múltiplo de 3. Por exemplo, 93. 9 com 3 dá 12. 12 é múltiplo de 3. Então, 93 ainda está na brincadeira. 51. 5, 1 é 6. Ainda está na brincadeira porque é múltiplo de 3. Mais alguma coisa para complementar, Marcelo, Loise? Não, tá ok. Tá ok. Essa questão, esse jogo é bom porque é claro que todo mundo pode fazer as contas com papel e caneta, mas é sempre bom também incentivar esse cálculo mental com os critérios de divisibilidade. Isso é bem interessante aí para o professor que quer acelerar um pouquinho o cálculo mental dos seus alunos. Com certeza. Podemos seguir? Podemos. Partiu, próximo. Próxima, pista 5. Quem quer falar da pista 5 aí? Então, pista 5. Vamos ver se o número é ou não divisível por 9. Lembrando que ele já é divisível por 3. Quen, 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 quen. Ele não é divisível por 9. Certo? Ele não é divisível por 9. Aí você vai lá e lembra qual é o critério de divisibilidade por 9. Da mesma forma que o critério de divisibilidade por 3, né? Você faz a soma dos algarismos e vê se a soma dos algarismos é divisível por 9. Certo? Então, o que você tem aí? Na pista 5, ele é divisível por 9? Não, ele não é divisível por 9. Então, o que você vai fazer? Você vai descartar os que são divisíveis por 9. Certo? Porque ele não é. Então, a gente tinha o quê? Acho que o que entrou na brincadeira agora foi o roxinho, né? Isso. Concorda? Então, por exemplo, aqui, 729 aqui no cantinho. 72 é 9, né? 99 é 18. 18, ele é um múltiplo de 9, beleza? Então, eu preciso descartar, porque o meu segredo, ele não é múltiplo de 9. Certo? Então, eu vou jogar fora todos os múltiplos de 9. Por exemplo, o 171. Por que eu vou descartar o 171? 178, 9, 81. Múltiplo de 9. Tudo bem? Tudo ótimo. Tudo bem. Tá? Então, espero que esteja ficando claro como é que tem que ser a dinâmica do jogo. É claro, a gente está fazendo aqui um vídeo explicando como é que funciona, mas na hora, lá na sala de aula, você vai com calma, vai acompanhando seus alunos, né? Pista 6. Quer falar, Loise? A soma dos algarismos do número é ímpar. Opa! Será? Opa, verdadeira. Então, se é verdadeira, nós teremos que marcar todos os números cuja soma dos algarismos não é um número ímpar. Ou seja, temos que marcar os números cuja soma dos algarismos é um número par. Então, o que sobrou aí? Opa, já eliminou bastante gente. Já eliminou um montão, só sobrou 3. Só sobrou 3, 87, 111, 1257. Então, a gente já descartamos aí os números, né, cuja soma dos algarismos era par. Então, olha aí, já sobrou, ó, só tem 3 na briga aqui, ó, 87, né, 1257 e 111, tá? Então, nós estamos na pista 6, vamos encaminhando para a última pista, que a última pista é a pista 7. Fala aí, Marcelo. Vamos lá. O resto, calma aí. O resto da divisão por 5 é 2. Você vê que as pistas estão ficando mais elaboradas, né? O resto da divisão do número por 5
é 2. Esse número é o segredo, tá, gente? Opa! É verdade, ó. Então, você tem que descartar dos 3 números que sobraram, né? A gente tem que descartar cujo resto da divisão por 5 não é 2. Então, lembrando, né? A gente tinha aí o 87, o 12, o 1257 e o 111. Então, desses 3 aí, você deixa aí a turma fazer a continha, faz a divisão por 5, e você vai ver que o 111, quando você dividir por 5, dá resto 2, certo? Não dá resto 2, perdão. Quem dá resto 2 é o 87 e o 1257. O 111 não dá resto 2, 111 dá resto 1. Tá bom? E aí esse é o momento João Kleber, né? Para quem viu aí, para quem viveu, é o momento João Kleber. Para! E aí o professor é o showrunner aí. E é bom, assim, como é divisível o resto da divisão por 5, né? Que é 2, não é isso? Isso, tem que ser 2, isso. Tem que ser 2, então você pode até falar para o aluno que ele poderia pensar, como só tem apenas 3 números, pensa num múltiplo de 5 mais próximo do número. Então, 111. Qual o múltiplo de 5 mais próximo de 111? 110. Uhum. Então, o que sobrou? 1. Então, o resto da divisão vai ser 1. Perfeito. Aí, 87. Qual o múltiplo de 5 mais próximo de 87? Menor do que 87, mais próximo que 87? 85. Então, qual o resto da divisão? 2. 1257 é a mesma coisa. 1255. Então, sobram 2. Então, pode até fazer com que o aluno, porque às vezes o aluno quer logo pegar a conta, pegar um papel para fazer as continhas, montar o algoritmo da divisão, e pode ser trabalhado mentalmente com os múltiplos, né, mais próximos. É perfeito, botar a molecada aí para funcionar o cérebro, né? Para o pessoal começar a aprender a mexer aí, né? Com as energias aí do pensamento, para desgarrar um pouco do papel, da caneta e começar a pensar aí, conseguir pensar o cálculo mental aí. Bom, gente, será que tem mais alguma pista? Já foram as 7, né? Foram as 7. Então, só sobrou. Agora? E a gente não chegou. Aí a turma vai dizer assim, poxa, professora, a gente terminaram as pistas e a gente não conseguiu, não chegou, faltaram 2, será que a gente fez conta errada? Não, é proposital. Por quê? Porque até o momento, a dinâmica do jogo, ela não envolveu, digamos assim, eu vou ganhar. Né? Ela não envolveu uma disputa até agora. Até agora, os grupos, todo mundo estava fazendo junto, o professor, você, né, professor, inclusive, você vai acompanhando, vai corrigindo, conversando com o pessoal a respeito dos critérios de visibilidade, vai mostrando para a turma como é que faz esse cálculo mental, para desgarrar um pouquinho do papel e da caneta. Agora, o que acontece? Nesse momento, o que a gente faz? Tá todo mundo no mesmo patamar aí. Não tem nenhum grupo com mais pontos que o outro. Então, agora chega o momento em que a gente lança, ao mesmo tempo, né? Você pode escrever lá no quadro, você lança 3 pistas verdadeiras a respeito do segredo que a gente está procurando. Então, no momento que você lança essas 3 pistas verdadeiras, você já informa que essas pistas são verdadeiras. Quem é que vai ganhar? Vai ganhar o grupo, né, que descobrir qual desses 2 números aí é realmente o segredo. Quem for primeiro lá no quadro e marcar. A gente costuma fazer isso na sala de aula. Então, as 3 pistas verdadeiras estão aí. Quer ler para a gente, Marcelo, Lois? Vamos lá, eu li a primeira. O resto da divisão do número por 13 é 9. E a segunda, Lois? O produto dos algarismos do número é par. E, finalmente, né? Manda aí, Cris. O resto da divisão do número por 29 é 10. Então, a molecada vê essas 3 pistas aí, né? Lembrando que nós estamos com 87 e 1257. E aí? Qual será que vai ser descartado? Fala pra gente aí, Marcelo, Lois. Ó, é que a gente já sabe, né?
Mas eu vou parafrasear uma amiga da filha da Loise, que falou o seguinte: gente, se tem três pistas, o professor nunca vai botar a pista na primeira, então eu fui direto na última. E aí, na última pista, a gente descarta 87. Porque, na verdade, né, as duas primeiras pistas, tanto o 87 como o 1257, satisfazem, né? Se você faz o resto da divisão deles por 13 dá 9, e o produto dos algarismos é um número par. Você vê aí, no 87 você tem um 8 na brincadeira, e no 1257 você tem o 2. Então, na verdade, a pista que realmente vai indicar qual é o segredo verdadeiro é a última pista, né? O resto é a divisão do número por 29 é 10. Então, quem é que satisfaz isso? Somente o 1257. Então, a turma que correr lá, o grupo que correr lá e bater lá no... né, que fala, só 1257, de repente você... Aí você vai lá e dá uma caixinha de bombom, um brinde lá, para o pessoal ficar, né, ficar satisfeito lá com a atividade. A ideia, mais ou menos, da atividade que a gente propõe é essa. É um jogo um pouquinho diferente dos outros que a gente já mostrou aqui, tá? Porque é mais uma dinâmica do professor com a turma, mas você percebe que você consegue controlar muito bem a turma, porque as pistas elas estão amarradas. Os grupos, eles não vão pegar as pistas e sair lendo e marcando, porque você já vai alertar, tem algumas pistas são falsas. Então, isso faz com que toda a turma fique concentrada em você, esperando você falar, é verdadeira, é falsa, para começar a marcar, tá? E é claro, eles ficam um pouco frustrados quando chega na última pista e aparecem, sobram 2 números, mas aí que vem o legal da atividade, a disputa, né? A disputa acontece no último momento, que é quando a gente joga as 3 pistas verdadeiras e todo mundo tem que correr aí para ganhar o prêmio. Querem completar mais alguma coisa aí, Marcelo Lois? E o bom vai ser o questionário do aluno, porque no questionário do aluno tem surpresas. Então, fiquem ligados, porque no questionário do aluno eles adoram, gostam muito. Acho que já posso tirar a apresentação aí, né? Já posso... Galera, então é isso. Um abraço e até a próxima. Um abraço, até a próxima. Espero que tenham gostado, pessoal. Obrigada.